Olá, bem-vindo a esse webcast sobre o documento Request for Information relacionado com a segunda revisão abrangente do IFRS for SMEs, ou IFRS para pequenas e médias empresas, que foi publicado em janeiro deste ano. Este documento é um documento de consulta, como o próprio nome diz, um pedido de informação. Eu sou Tadeu Sendon, membro do IASB, e hoje, neste webcast, discutiremos a abordagem do IASB para essa segunda revisão abrangente e como essa abordagem foi aplicada. Ao final deste webcast, convidamos vocês a participar dessa segunda revisão abrangente, enviando seus comentários ou participando da pesquisa sobre o projeto. Explicaremos mais adiante como você e ou a organização da qual você faz parte pode participar. Antes de entrarmos nos detalhes desse projeto, alguns lembretes. O documento Request for Information, o documento opcional de resposta e a pesquisa online podem ser consultados na página dedicada ao projeto em nosso site. O link para a página do projeto está no próprio slide. Você também tem acesso aos slides que estamos apresentando aqui nessa mesma página. Por fim, as opiniões expressas no webcast de hoje são minhas e não refletem necessariamente as do IASB ou da Fundação IFRS, que somente o faz via documentos oficiais devidamente aprovados e documentados. Começaremos falando da abordagem do IASB nessa segunda revisão abrangente. Ao desenvolver o IFRS para pequenas e médias empresas, o IASB levou duas abordagens em consideração, uma norma IFRS simplificada ou uma norma separada, independente. Originalmente, com base nos comentários recebidos no documento de discussão, Discussion Paper, de 2004, o IASB adotou a abordagem do padrão IFRS simplificado. Em outras palavras, a norma IFRS para pequenas e médias empresas é baseada nos conceitos e princípios fundamentais das normas IFRS, ou IFRS Full. Nessa revisão abrangente, o IASB quer saber de seus stakeholders se deve manter essa abordagem a que nos referimos como o foco do alinhamento. Ou seja, a abordagem de alinhamento com o IFRS foi o ponto de partida para desenvolver esse documento Request for Information. Se a norma IFRS para pequenas e médias empresas não for atualizada, levando em consideração o desenvolvimento das normas IFRS, ela se afastaria do IFRS e se tornaria, com o tempo, uma norma separada. Ao considerar se e como o IFRS para pequenas e médias empresas deve ser alinhado com os novos IFRS ou as alterações das normas existentes, o IASB aplicou 3 princípios, cujo objetivo é nos ajudar a desenvolver modificações apropriadas ao IFRS para pequenas e médias empresas, mantendo o equilíbrio entre custo e benefício, que é a ideia principal por trás desse conjunto mais simples de práticas contábeis. Os princípios são relevância, simplificação e representação fiel. Novamente, por que precisamos desses princípios? Sempre que acontece a emissão de uma nova norma IFRS ou uma alteração de um IFRS existente, nós temos que avaliar se essa alteração deveria ser, de alguma forma, incorporada ao IFRS para pequenas e médias empresas. São esses princípios que nos ajudam a fazer essa avaliação. Então, começando pelo princípio da relevância, ele define se o problema abordado pela norma IFRS alteraria a decisão dos usuários das demonstrações financeiras preparadas de acordo com o IFRS para pequenas e médias empresas. Ou seja, o princípio da relevância está relacionado com a capacidade de alterar a decisão do investidor. O segundo princípio, o da simplificação, ele é aplicado quando se conclui que o problema é relevante, ou seja, passou pelo primeiro princípio. E, nesse caso, quais simplificações seriam adequadas considerando o contexto de uma pequena e média empresa. E, finalmente, o terceiro princípio, o da representação fiel. Ele tem como objetivo ajudar o IASB a avaliar se as demonstrações financeiras preparadas aplicando o IFRS para pequenas e médias empresas representariam fielmente a essência dos fenômenos econômicos em palavras e números. Ele é um balizador do princípio da simplificação. O que eu quero dizer? Podemos simplificar, mas não até o ponto de perder essa representação fiel. Vamos falar um pouco de aplicação desses princípios na prática. Vamos começar pelo IFRS 9, a norma sobre instrumentos financeiros. O IASB discutiu as questões do IFRS 9 individualmente por tópico e selecionou classificação e mensuração de ativos financeiros, impairment e contabilidade de hedge. E por que outros tópicos não foram analisados? Porque ao aplicar o princípio da relevância, o IASB decidiu que alguns dos tópicos do IFRS 9 provavelmente não seriam relevantes para entidades que aplicam o IFRS para pequenas e médias empresas, e decidiu não incluí-los na segunda revisão abrangente. Dentre esses tópicos temos passivos financeiros e risco de crédito próprio,
divulgações exigidas pelo IFRS 7, que é a norma que trata de divulgação do instrumento financeiro, quando a entidade opta por aplicar o IAS 39, em vez das seções de instrumentos financeiros do IFRS para pequenas e médias empresas. O IASB considerou que a decisão de isentar uma entidade dessa divulgação, tomada quando do desenvolvimento do IFRS para pequenas e médias empresas, ainda está em vigor. E falando sobre desreconhecimento ou baixa, de ativos e passivos financeiros, a seção 11 do IFRS para pequenas e médias empresas inclui princípios para desreconhecimento simplificado com base no IAS 39. O IASB observou que os requisitos para desreconhecimento foram levados do IAS 39 para o IFRS 9 sem alterações. Consequentemente, o IASB decidiu que não precisava incluir esse tópico na segunda revisão abrangente. E voltando a falar dos tópicos considerados pelo IASB, especificamente falando de classificação de ativos financeiros, o IASB considerou que poderia facilitar a aplicação da norma, adicionando à lista de exemplos na seção 11, um princípio baseado nas características dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros. O princípio complementar forneceria um raciocínio claro para classificar ativos financeiros quando as características do ativo financeiro não correspondem a nenhum dos exemplos na seção 11. O IASB identificou também duas simplificações para a classificação e mensuração de ativos financeiros. Em primeiro lugar, removeu o requisito de determinar a classificação e mensuração dos ativos financeiros com base no modelo de negócio da entidade para gerenciar o ativo financeiro, ou seja, não precisa avaliar o tal do business model. O IASB concluiu que, mesmo removendo a obrigação da avaliação do business model, a representação fiel ainda pode ser alcançada, considerando o contexto de pequena e média empresa. Em segundo lugar, eliminar a opção de apresentar as variações de valor justo de um investimento em um instrumento de patrimônio em outros resultados abrangentes. Lembrando que no IFRS 9, hoje você tem a opção irrevogável, em instrumento por instrumento, de lançar essa variação contra o resultado do exercício ou contra outros resultados abrangentes. Com a simplificação, no caso das pequenas e médias empresas, a variação do valor justo deveria ser sempre contra o resultado. Para impairment, o IASB observou que o modelo de impairment para perda de crédito esperada do IFRS 9 proporciona melhor qualidade de informação e informação mais relevante para os usuários das demonstrações financeiras do que o modelo de perda incorrida existente hoje no IFRS para pequenas e médias empresas, que derivou do IAS 39. O IASB observou que a abordagem simplificada para contas a receber de clientes, ativos contratuais e recebíveis de arrendamento, que exige que a redução das perdas seja medida por um valor igual às perdas de crédito esperada ao longo de sua vida, mitiga as preocupações práticas sobre o uso da abordagem geral para monitorar mudanças no risco de crédito, para determinar se houve um aumento significativo nesse risco de crédito. E considerando o escopo do IFRS para pequenas e médias empresas, que são empresas que não têm, a gente chama de accountability ou responsabilidade pública, o IASB decidiu obter comentários sobre a introdução dessa abordagem simplificada. Em suma, ao avaliar o princípio da representação fiel, o IASB observou que a abordagem simplificada fornece informações mais úteis e relevantes do que o modelo de perdas incorridas. Mudando agora para a contabilidade de RED, ao aplicar o princípio de relevância aos requisitos de contabilidade de RED, o IASB observou que a seção 12 se concentra nos tipos de RED que as pequenas e médias empresas provavelmente usarão, e só permite a contabilidade de RED para certos riscos. Além disso, o IASB observou que a parte da seção 12 que contém os requisitos de RED é bem compreendida e aceita por usuários e preparadores de demonstrações financeiras de acordo com o IFRS para pequenas e médias empresas. O IASB decidiu buscar opiniões sobre a necessidade da seção 12, de fornecer os requisitos de contabilidade de RED e, nesse sentido, buscar opiniões sobre manter esses requisitos atuais ou alinhar com o que hoje a gente tem no IFRS 9. Agora vamos falar sobre reconhecimento de receita. Ao aplicar o princípio de relevância ao IFRS 15, receita de contratos com clientes, o IASB observou que a receita é tão relevante para pequenas e médias empresas quanto para entidades que aplicam o IFRS Full. O IFRS 15 substituiu a norma anterior sobre as normas anteriores sobre receita, IAS 18, receita de atividades normais, ordinárias, e IAS 11, contratos de construção. A norma introduziu uma estrutura conceitual única e mais forte para o reconhecimento de receita, o IFRS 15, bem como fornece orientação para transações mais complexas envolvendo receita.
O IASB observou que a seção sobre receita do IFRS para pequenas e médias empresas já alcançou muitos dos resultados introduzidos pelo IFRS 15. Especificamente, observou que as orientações para transações mais complexas provavelmente não são tão relevantes para as pequenas e médias empresas, que, em geral, lidam com transações mais simples. No entanto, o IASB também observou que, dada a importância da receita nas demonstrações financeiras, qualquer desalinhamento pode ter um impacto negativo desproporcional em seu entendimento. Dito isso, o IASB identificou 3 alternativas possíveis para alinhar a seção 23 com o IFRS 15. Alternativa 1, modificar, fazendo pequenos ajustes no texto da seção 23, apenas para eliminar diferenças claras no resultado da aplicação da seção 23 ou IFRS 15, sem reconstruir completamente a seção 23. Por exemplo, revisar o texto da seção 23 para incorporar o conceito de época de satisfação de suas obrigações, distinguindo entre ao longo do tempo e em momento específico no tempo. A alternativa 2 seria reescrever completamente a seção 23 para refletir os princípios e a linguagem usada no IFRS 15. E a alternativa 3 é não fazer qualquer modificação na seção 23, ou seja, deixar como está. Se a alternativa 1, fazer pequenos ajustes, ou a alternativa 2 foi escolhida, o IASB discutiu incluir na transição uma isenção temporária permitindo à entidade continuar sua atual política de reconhecimento de receita para contratos já em curso na data de transição, ou que se espera que sejam completados dentro de um tempo especificado. A outra opção é não dar qualquer alívio na transição. Falando do princípio de representação fiel, o IASB observou que as alternativas 1 e 2 alinhariam o IFRS para pequenas empresas com o IFRS 15, e no caso da alternativa 3, lembrando que seria não fazer qualquer ajuste, os usuários não seriam beneficiados pela abordagem trazida pelo IFRS 15, que o IASB concluiu que resulta em uma melhor informação e representa mais fielmente o desempenho da entidade. A mudança seria justificada se o benefício do alinhamento exceder o custo da mudança, mesmo que, na prática, os resultados não mudem significativamente. Agora vamos falar do alinhamento com o IFRS 16, arrendamentos. Ao aplicar o princípio da relevância ao IFRS 16, o IASB observou que as pequenas e médias empresas fazem amplo uso de arrendamento, e, portanto, o IASB considerou que o IFRS 16 atenderia esse princípio da relevância. O IASB também considerou que, dados os fortes argumentos levantados durante o desenvolvimento do IFRS 16 em favor de considerar as obrigações de arrendamento como passivo, parece improvável que um argumento diferente fosse mantido para as pequenas e médias empresas. E aplicando o princípio da simplicidade, exigia a aplicação de um modelo contábil único para os arrendamentos, ou seja, em vez de usar financeiro e operacional, uma vez que os usuários das demonstrações financeiras das pequenas e médias empresas não teriam mais que analisar esses dois tratamentos contábeis separados, seria considerado uma simplificação. É lógico, a menos que haja exceções, O IASB também observou que poderia fazer simplificações adicionais ao IFRS para pequenas e médias empresas no alinhamento com o IFRS 16 e sugeriu simplificação dos requisitos de reconhecimento e mensuração em relação a temas como pagamentos variáveis de arrendamento, determinação da taxa de desconto e prazo do arrendamento. Simplificação da mensuração subsequente, reavaliação do passivo de arrendamento, manutenção das divulgações existentes para arrendamentos financeiros e simplificação da linguagem da norma. Aplicando o princípio da representação fiel, o IASB acredita que o alinhamento com o IFRS 16 resultaria em maior transparência sobre a alavancagem financeira da empresa e sobre o capital empregado. O IASB entende que as demonstrações financeiras preparadas com esse alinhamento iriam mais fielmente representar os ativos e passivos de uma entidade e fornecer informações úteis e relevantes para os usuários que não podem exigir relatórios personalizados para atender às suas necessidades. Vejamos agora como o IASB aplicou esses princípios de alinhamento ao IFRS 10, Demonstrações Financeiras Consolidadas, e ao IFRS 11, Negócios em Conjunto. Ao aplicar o princípio da relevância, o IASB observou que a norma IFRS para pequenas e médias empresas já inclui um requerimento para demonstrações financeiras consolidadas e, por esse motivo, já avaliou que as demonstrações financeiras consolidadas são relevantes para as pequenas e médias empresas. O IASB decidiu que a questão que precisa responder é se os aprimoramentos introduzidos pelo IFRS 10
seriam relevantes para os usuários das demonstrações financeiras de pequenas e médias empresas e ou ajudariam na preparação das demonstrações financeiras. Antes da introdução do IFRS 10, o IFRS incluía 2 testes para estabelecer se uma entidade deveria ser consolidada ou não. Um teste de controle, usado para relacionamento tradicional entre investidor e investido, e um outro teste mais baseado em regras, aplicando quando o negócio era conduzido por meio de uma entidade de propósito específico. Atualmente, o IFRS para pequenas e médias empresas inclui requisitos baseados na norma que antecedeu o IFRS 10. O IFRS 10 tem uma abordagem única, baseada em controle, e oferece orientação para ajudar uma entidade a avaliar o controle. O IASB considerou que essa abordagem seria mais fácil de aplicar, portanto, facilitaria a aplicação e o entendimento do IFRS para pequenas e médias empresas. Após a avaliação do princípio da relevância, o IASB analisou possíveis simplificações. Ao fazê-lo, o IASB observou que o IFRS para pequenas e médias empresas inclui uma presunção refutável de que a controladora tem o controle quando, direta ou indiretamente, tem mais da metade dos direitos de voto. Essa simplificação ajuda as entidades que aplicam o IFRS para pequenas e médias empresas e que controlam outra entidade diretamente por meio de direito de voto, de forma tal que essas entidades não precisem realizar uma revisão de outros elementos da definição de controle. O IASB observou que os argumentos a favor da simplificação do IFRS para pequenas e médias empresas não mudaram e, portanto, o IASB está interessado em receber opinião sobre a manutenção dessa simplificação e se deve propor, mais tarde, o alinhamento da definição de controle na seção 9 com o IFRS 10. Quando a gente fala mais tarde, é porque esse é um documento de Request for Information, que a segunda fase vai ser a elaboração do Exposure Draft, que também será submetido para consulta. O IASB observou que uma entidade que detém mais de 50% dos direitos de voto, mas não tem controle, pode refutar tal presunção. Ao avaliar a representação fiel, o IASB concluiu que uma única base de consolidação, com a simplificação proposta, forneceria informações que representariam fielmente as investidas sobre as quais os investidores têm controle e que são úteis para os usuários das demonstrações financeiras preparadas de acordo com o IFRS para pequenas e médias empresas. E agora falando sobre o IFRS 11, Joint Arrangements, ou negócio em conjunto, assim como no caso do IFRS 10, o IASB observou que já havia determinado que a contabilização do investimento de negócios em conjunto é relevante para entidades que aplicam o IFRS para pequenas e médias empresas. Além disso, o IASB observou que a definição de controle conjunto no IFRS 11 está relacionada à definição de controle no IFRS 10. Após decidir buscar opiniões sobre o alinhamento do IFRS para pequenas e médias empresas com o IFRS 10, o IASB decidiu também buscar opiniões sobre o alinhamento com o IFRS 11. Ao aplicar o princípio da simplificação, o IASB levou em consideração a informação recebida de que o IFRS 11 tinha sido, na prática, em alguns casos, difícil de aplicar, especificamente quando a administração precisava decidir como classificar o negócio em conjunto, como operação em conjunto ou joint venture. O IASB observou que poderia alinhar a definição do controle conjunto sem alterar as categorias de negócios em conjunto na seção 15. Por esse motivo, está buscando feedback com os stakeholders sobre o alinhamento da definição de controle conjunto, mantendo as categorias existentes de negócio em conjunto, ou seja, operações controladas em conjunto, ativos controlados em conjunto e entidades controladas em conjunto. Para que não haja confusão na tradução, no inglês, Jointly Controlled Operations, Jointly Controlled Assets and Jointly Controlled Entities. A seção 15 do IFRS para pequenas e médias empresas permite que uma entidade contabilize suas participações em entidades controladas em conjunto usando o modelo de custo, o método de equivalência patrimonial ou o modelo de valor justo, ou seja, 3 opções. Em contraste, o IFRS 11 exige o método de equivalência patrimonial para joint ventures. A escolha da política contábil para entidades controladas em conjunto foi introduzida como uma simplificação quando o IASB desenvolveu o IFRS para pequenas e médias empresas, porque as pequenas e médias empresas tiveram dificuldades em aplicar o método de equivalência patrimonial e porque os valores justos são relevantes para os credores. O IASB não tem evidência de que essa circunstância mudou e está buscando opinião sobre a manutenção da opção de política contábil. Ao avaliar a representação fiel,
o IASB concluiu que alinhar apenas a definição de controle conjunto e manter todos os 3 tipos de negócio em conjunto, acordos, ao mesmo tempo, e os correspondentes requisitos contábeis da seção 15 não impediria a representação fiel desses negócios conjuntos. Agora vamos falar sobre como o IASB aplicou os princípios de alinhamento para o IFRS 3, versão de 2008, de Business Combination. O IFRS para pequenas e médias empresas já aborda a contabilização de combinações de negócios e ágio. Portanto, o IASB avaliou que o alinhamento da norma com as melhorias introduzidas pelo IFRS 3 modificaria a decisão dos usuários das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o IFRS para pequenas e médias empresas. Então, o IASB decidiu buscar opiniões sobre o alinhamento da contabilidade do custo de aquisição e contraprestação contingente. O IASB considerou que o alinhamento daria aos usuários das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o IFRS para pequenas e médias empresas uma melhor informação sobre o custo de aquisição e buscar opiniões sobre se deve deixar o IFRS para pequenas e médias empresas inalterado para a opção de valor justo para participações não controladoras. Os critérios de reconhecimento para ativos intangíveis adquiridos como parte da combinação de negócio, a decisão sobre a força de trabalho, o Assembly do Workforce, e as recomendações adicionais sobre direitos readquiridos. No IFRS para pequenas e médias empresas, o ágio adquirido em uma combinação de negócio ele é amortizado ao longo de sua vida útil de forma semelhante a outros intangíveis. Consequentemente, os ativos intangíveis que não foram reconhecidos separadamente em uma combinação de negócio são contabilizados dentro do ágio e amortizados ao longo de um determinado tempo. O alinhamento com o IFRS 3 poderia levar a uma complexidade injustificada. O IASB também decidiu solicitar mais informações sobre se o IFRS para pequenas e médias empresas deve incluir requisitos sobre aquisições em etapas, ou Step Acquisition. O IASB observou que a introdução de requisitos para aquisições em etapa melhoraria a comparabilidade e forneceria informações de melhor qualidade aos usuários. No entanto, o IASB decidiu que precisava entender se esse tópico é relevante para pequenas e médias empresas. E, ao aplicar o princípio da simplificação, o IASB observou que a omissão de alguns aprimoramentos feitos pelo IFRS 3 já é uma simplificação em si. Além disso, o IASB também propõe simplificar os requisitos sobre contraprestação contingente e solicita feedback sobre a permissão de uma entidade para usar o conceito de custo ou esforço indevido do IFRS para pequenas e médias empresas e fornecer divulgações relacionadas, se aplicável, onde a mensuração da contraprestação contingente pelo valor justo implicar em custo ou esforço indevido. Muito bem, outras normas. Nesse slide, tem outras normas do IFRS que o IASB levou em consideração ao discutir o alinhamento. Falando de mensuração do valor justo em IFRS 13, ao considerar a relevância, o IASB observou que a norma IFRS para pequenas e médias empresas já exige o uso da mensuração do valor justo. Mas assim como nas normas IFRS, antes do IFRS 13, as orientações sobre o uso do valor justo estão espalhadas por todas as seções do IFRS para pequenas e médias empresas. O IASB concluiu que fornecer recomendações consistentes e centralizadas sobre a aplicação do valor justo seria relevante para as pequenas e médias empresas. E ao aplicar o princípio da simplicidade, o IASB considerou que a definição de valor justo no IFRS 13 é mais clara do que a definição existente no IFRS para pequenas e médias empresas e, portanto, mais fácil de aplicar. E uma definição clara, que seja mais simples de aplicar, sem alterar os requisitos de quando mensurar um ativo ou passivo pelo valor justo, apoia o princípio da representação fiel. Outra norma é o IFRS 14, contas de diferimento de atividades regulamentadas. O IASB reconheceu que as entidades sujeitas à regulação de taxas podem estar no escopo de IFRS para pequenas e médias empresas e, portanto, a questão pode ser relevante. No entanto, o IASB decidiu obter comentários sobre se deveria deixar o IFRS para pequenas empresas inalterado, porque o IFRS 14 pode ser substituído por um projeto ativo, que é o de Rate Regulated Activities. E, falando de uma maneira geral de alterações nas normas IFRS, interpretações e FRIC, o IASB precisa decidir se faz o alinhamento IFRS para pequenas e médias empresas, se deixa o IFRS para pequenas e médias empresas inalterado, ou seja, não alinha, ou solicita informação adicional sobre se o IFRS para pequenas e médias empresas deve ser alinhado. Mais informações sobre os argumentos do IASB para cada alteração das normas IFRS e interpretações IFRIC
podem ser encontradas no apêndice do Request for Information. Muito bem. Um outro ponto, a segunda questão, né, do alinhamento é sobre o corte. Quando que o IASB deve considerá-lo? O IASB reafirmou a decisão tomada durante a primeira revisão abrangente. Naquela época, a decisão foi de que as normas IFRS, as alterações às normas e as interpretações de FRIC não devem ser consideradas antes da sua entrada em vigor. No entanto, geralmente não é necessário esperar até que as análises pós-implementação, que chamamos de Post-Implementation Review, sejam concluídas. No entanto, há opiniões diferentes sobre quando considerar o alinhamento. Consequentemente, o IASB busca opiniões sobre quão rápido uma nova norma, uma alteração na norma ou uma interpretação deve ser avaliada para incorporação ao IFRS para pequenas e médias empresas. A primeira opção, está vendo as opções aí, emissão da norma. Quando eu falo norma, por favor, considerar também alteração de norma, interpretação. Se uma norma é emitida antes da data da publicação do documento Request for Information, ela deve ser considerada para alinhamento, mesmo que não esteja ainda em vigor. A segunda opção é de acordo com a vigência da norma, considerada na data de publicação do Request for Information somente aquelas que já entraram em vigor. E a terceira opção, Post-Implementation Review, ou seja, considerar na data de publicação do Request for Information somente aquelas normas que já concluíram o processo de revisão pós-implementação. Claramente, essa opção acaba limitando muito a revisão e pode atrasar o processo de atualização das normas. E a última opção é basear em algum outro critério de corte. Antes de encerrar o webcast, como lembrete para os interessados em obter mais informações, esse slide inclui os materiais publicados relacionados à solicitação de informações que estão disponíveis em nosso site. Publicamos um snapshot, que é um resumo geral e simplificado dos principais aspectos do Request for Information, e já está disponível também, inclusive, em espanhol, e temos o documento oficial que publicamos, que é o pedido de informações. Também temos o documento de resposta opcional para aqueles que não têm muita experiência em escrever cartas comentários. Isso facilita um pouco o formato e a conclusão do processo. E para auxiliar nas respostas ao pedido de informações, publicamos uma pesquisa online em abril de 2020 como uma alternativa para atividades de divulgação para partes interessadas ou stakeholders que não têm a capacidade ou recurso para enviar uma carta comentária. E para ajudar as partes interessadas afetadas pela pandemia, o prazo para envio de comentário ele foi estendido para 27 de outubro de 2020. E é importante que recebamos os comentários sobre o Request for Information, pois eles são úteis e nos ajudam a garantir que criaremos o melhor padrão possível. E muito obrigado a todos pela atenção, esperamos receber seus comentários. Até mais.